Sabe aquela pergunta que às vezes bate fundo? Será que a nossa existência tem algum propósito maior? Ou é só uma sequência de acasos? Nesta nossa reflexão, a gente vai mergulhar de cabeça na ideia de que cada vida humana é sim intencional, cheia de valor e, como diz um salmo muito antigo, criada de forma maravilhosa. E o nosso ponto de partida é exatamente esse. Essa frase é mais que um verso, é uma declaração de admiração, de um reconhecimento bem pessoal. A ideia de ser feito de um modo especial e admirável, sabe? Isso já sugere que existe um artista, um designer por trás de tudo. E é exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa olhando o quadro geral, o Criador do Universo. Depois, a gente afunila para entender o que significa ser feito à imagem dele. Daí, mergulhamos na ideia de um plano pessoal para cada um, no amor que dá sentido a tudo isso e, por fim, como a gente pode viver essa verdade no dia a dia. É aqui que tudo começa, com a figura do Criador. Para entender o valor de uma única pessoa, primeiro a gente precisa olhar para a origem de tudo, do cosmos, de cada estrela no céu. A base de toda essa reflexão é bem clara. A vida não é vista como um acidente cósmico. Pelo contrário, onde alguns veem caos, aqui se vê um plano. Onde se vê aleatoriedade, se enxerga um propósito. E, nossa, pensar assim muda completamente a forma como a gente se vê e vê o mundo. A vida deixa de ser algo sem sentido para se tornar uma história guiada, com o autor. E essa citação, ela ilustra isso de um jeito brilhante. A mesma força, o mesmo poder que organizou as galáxias e que, metaforicamente, fundou a Terra, é a mesma que está envolvida em algo tão pessoal, tão íntimo, quanto formar o espírito humano. O texto liga o grandioso ao minúsculo, o macrocosmo ao microcosmo, sugerindo que a mesma mente criativa está por trás dos dois. Agora, a gente entra num dos conceitos mais profundos e que mais diferenciam a humanidade na visão bíblica, a tal da Imago Dei, ou a imagem de Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? De um jeito bem simples, Imago Dei é como se fosse o selo do Criador em nós. Não é algo que a gente conquista, não. É um presente, algo que recebemos na nossa criação. É isso que nos dá uma dignidade e um valor que são únicos, que não dependem de mais nada. O interessante aqui é ver como essa ideia se desdobra. Não se trata de aparência física, mas sim de capacidades e também de responsabilidades. Fomos projetados para refletir o caráter do Criador, sabe? Para cuidar do mundo como co-administradores. E temos essa dimensão espiritual que nos diferencia de todo o resto. Essa é a base do que nos torna singulares. Ok, agora vamos sair do geral e ir para o específico. Se a humanidade como um todo foi criada com propósito, e cada indivíduo, a ideia é que o plano de Deus não é só grandioso, ele é profundamente pessoal. Essa imagem de ser tecido é muito poderosa. Não parece uma linha de montagem, mas o trabalho cuidadoso de um artesão. Cada fio, cada detalhe da nossa existência foi entrelaçado de propósito. Isso passa uma sensação de cuidado, um cuidado íntimo e detalhista na formação de cada pessoa. E este versículo, ele leva essa ideia para um outro nível. Ele diz que a nossa história não começa na concepção, mas na mente do Criador. Ser conhecido e separado antes mesmo de existir fisicamente, isso aponta para um propósito que já existia, uma vocação que veio antes mesmo da nossa consciência. Então, o ponto central é este. Nossa identidade mais profunda não é biológica nem social. Ela é, na verdade, teológica. O que as fontes sugerem é que quem realmente somos está enraizado no fato de que fomos pensados e amados por Deus antes mesmo de existirmos. Essa é a verdadeira certidão de nascimento da nossa identidade. E se a nossa identidade vem de Deus, o nosso valor também vem dele. Essa parte da nossa análise explora justamente isso, contrastando as opiniões que mudam o tempo todo no mundo com o amor firme e constante do Criador. E aqui a gente vê um contraste gritante, né? De um lado, o valor definido pelo mundo, muitas vezes baseado em coisas superficiais que levam à rejeição, ao desprezo. Do outro lado, o valor definido por Deus. E aí a história é outra. Não se baseia em performance, mas num amor que é firme, num propósito divino, numa busca por reconciliação. É um valor que não muda com o vento. O que se enfatiza aqui é que esse amor não é só um sentimento, mas uma ação poderosa. Não é uma proteção contra toda e qualquer dificuldade da vida, mas é uma presença que nos acompanha através delas. É um amor que não recua diante do sofrimento,
Pelo contrário, ele o enfrenta para nos resgatar. E a prova máxima desse amor que se sacrifica é a cruz. É o ponto na história onde, segundo os textos, a justiça e a misericórdia se encontram. A entrega do Filho é vista como a maior evidência do valor que Deus nos dá, a ponto de pagar o preço mais alto possível pela reconciliação. Essa frase de uma das fontes é de arrepiar. Ela transforma um instrumento de tortura numa declaração de amor muito pessoal. Cada elemento da cruz é reinterpretado não como um ato de violência pura e simples, mas como uma palavra silenciosa de um amor profundo, um amor que redime. Bom, tudo isso é muito profundo na teoria, mas e na prática? Como isso impacta nosso dia a dia? É exatamente nisso que a gente foca agora, em como aplicar essa verdade e viver uma vida com propósito. Aqui a gente tem quase um guia prático. O primeiro passo é o reconhecimento, sabe? A ficha caindo de que não somos um acidente. O segundo é viver essa identidade no dia a dia, lembrar quem pertencemos. E o terceiro é a confiança, é descansar nesse amor que foi provado de forma tão radical. Isso nos liberta daquela pressão de ter que provar o nosso valor o tempo todo. E assim a gente chega à grande conclusão. Se fomos planejados, formados e amados por um Criador eterno, então as opiniões passageiras do mundo, elas perdem o poder de nos definir. O nosso valor é intrínseco, é estável, é seguro, porque ele está ancorado em algo, ou melhor, em alguém muito maior que nós. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Essa ideia de uma vida com propósito divino não é algo passivo que a gente só assiste. Pelo contrário, ela nos convida a sermos participantes ativos da história. Então, olhando para as nossas escolhas, para as nossas ações, para os nossos relacionamentos, que história a nossa vida está ajudando a escrever?